Donival Milagres é não só o bispo mais jovem presente aqui na 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como é o mais jovem do país. Ele foi ordenado bispo neste mês de abril, no último dia 6, e ele vai para a Arquidiocese de Goiânia. Então, Donival, a gente queria começar esse nosso bate-papo falando sobre a nomeação de bispo. Como que é feita essa nomeação? Como chega até o senhor, que o senhor foi escolhido para ser bispo? Então, de maneira formal, o candidato é o último a saber, né? Porque o núncio apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, ele inicia uma consulta sobre os nomes que foram apresentados à nunciatura como possíveis candidatos ao episcopado. Essa consulta corre na diocese de origem da gente. Pode acontecer que às vezes essa consulta fique sabendo pelo candidato, mas em geral o candidato é o último a saber. Depois que é feita a consulta e ele é aprovado, aí sim que o núncio apostólico entra em contato com o candidato para comunicá-lo da nomeação, entendeu? Então foi assim, o processo é longo, né? E quando o padre fica sabendo dessa nomeação, tem alguma possibilidade de falar, não vou? Pois é, o candidato que é nomeado, porque o núncio, quando ele nos comunica, ele nos comunica que a gente foi nomeado bispo. Então, ou a gente dá o assentimento, dizendo sim, e se a gente não aceitar, a gente tem que escrever uma carta de renúncia. Comigo o núncio falou claramente isso, olha, se o senhor não aceitar, o senhor tem que escrever uma carta de renúncia, né? Então, a gente tem que ter um argumento muito forte para dizer não, né? Motivações fortes para dizer não. Então, eu não tinha nenhum motivo para dizer não. Embora, quando o núncio entrou em contato comigo, eu já fui assim para a audiência com ele com um friozinho na barriga. Eu pensando assim, ou ele vai me consultar a respeito de algum candidato, que eu fui entrevistado, que eu respondi alguma consulta, né, para algum esclarecimento, ou o candidato sou eu mesmo, né? Então, e acabou sendo assim mesmo, né? Era eu envolvido, né, na nomeação. Ele, na conversa comigo, ele foi muito direto, falando, olha, eu tenho um comunicado para lhe fazer diretamente do Santo Padre, o Papa Francisco. O senhor foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia. E aí, na hora a gente fica meio pasmo, né? Assim, é um mistura de sentimentos, né? De alegria porque é uma graça muito especial você ser escolhido pela igreja, né? Para uma missão tão exigente, tão importante, que é ser um dos sucessores dos apóstolos. E por outro lado, vem um sentimento de temor. Não aquele medo que impede a gente de assumir a missão, mas é um temor diante da grandeza do mistério, próprio daqueles relatos de teofania na Bíblia, em que o ser humano se sente pequeno diante da grandeza de Deus, né? Então eu tive esse sentimento, né, de temor, assim, meu Deus do céu, é um mistério tão grande do qual eu vou me aproximar, como que é isso, né? E na hora do diálogo com o núncio, o que me veio ao coração? Me veio uma palavra que eu ouvi do nosso saudoso Dom Luciano, que é servo de Deus, foi o bispo que me ordenou, né, em Mariana. Ele pregou meu retiro para a ordenação presbiteral. E na hora, veja como é que é coisa de Deus mesmo, como é que naquele momento do diálogo com o núncio, eu me lembrei dessas palavras de Dom Luciano. Ele diz assim, não tenha medo de assumir a missão mais exigente que a igreja lhe confiar. Eu partilho isso com o núncio, a palavra que veio ao meu coração agora são essas palavras de Dom Luciano. E aí eu me lembrei também da primeira missão que Dom Luciano me confiou como padre, que foi me nomear pároco de uma paróquia grande, grande para nós lá, uma cidade com 23, 25 mil habitantes. E eu disse para ele, Dom Luciano, olha, eu confio mais na graça de Deus que na minha capacidade. Então eu aceito. Eu estava com 4 meses de padre. Então eu disse para o núncio assim, olha, eu confio mais na graça de Deus do que na minha capacidade, então está dado o meu sim, né? Então foi assim um diálogo que aconteceu, né? Esse diálogo acontece alguns dias antes da publicação da nomeação, né? Eu recebi esse comunicado do núncio no dia 22 de janeiro e o anúncio público da minha nomeação se deu no dia 2 de fevereiro, o dia da festa da anunciação do Senhor, da apresentação do Senhor. O senhor disse que assumiu uma paróquia grande com 4 meses de sacerdócio. Sim. E o senhor foi Nomeado bispo? nomeado bispo
dia 6 de abril, e no dia 10 o senhor já participa do maior evento do episcopado brasileiro. Então isso não é Pois é. novidade na sua vida, esses Não é não, desafios, não é né? não. Eu confesso que ter sido ordenado no dia 6 e no dia 9 viajar para aqui, foi um sentimento de muita alegria, porque no rito da ordenação há um momento em que os bispos que ali participam, né, celebram, eles acolhem o novo bispo. Então, vir para a Assembleia logo após a minha ordenação, para mim foi um prolongamento daquela alegria da minha ordenação, porque aqui a gente se sente acolhido pelos irmãos no episcopado, né? Esse colégio tão grande que é o Colégio Episcopal do Brasil. Então, me senti muito feliz de estar aqui por dois motivos. Primeiro, por conhecer, ter a oportunidade de conhecer mais irmãos no episcopado. E segundo, ter a oportunidade de conhecer mais a realidade da igreja no Brasil. Uma assembleia como esta nos permite conhecer as regiões do Brasil, as realidades da nossa igreja no Brasil e aquilo que a igreja, no seu episcopado, né, tem pensado e planejado para o futuro da nossa igreja. Então, para mim, tem sido uma experiência muito rica. A gente pode dizer assim que foi o momento que caiu a ficha, quando o senhor chegou na Assembleia e viu todo o episcopado brasileiro reunido. Nossa, agora eu sou bispo, agora eu estou no órgão maior dos bispos do Brasil, que é a Assembleia Geral. De fato, estar aqui ajuda muito a cair a ficha, porque a ficha vai caindo aos poucos, sabe? Tem dia que a gente acorda, meu Deus, eu sou bispo mesmo, né? Estar aqui ajuda, sem dúvida, a assumir essa nova missão que a igreja me confiou. E a convivência e o acolhimento aqui na Assembleia? Porque a gente pode ver bispos eméritos, né, que fazem questão de participar, embora sejam só convidados. Os bispos, né, que estão à frente de governos de dioceses e arquidioceses são convocados, né, a estarem aqui. Então, assim, como que é o acolhimento, a convivência? Tem, assim... busca know-how assim naqueles que têm mais experiência, ou a coisa vai entrando aos poucos? Como que é? A convivência se dá de forma muito espontânea e natural. Primeiro, é claro que a gente fica mais próximo do regional que está nos acolhendo, né? Até na disposição ali dos lugares, né? Sim. Mas nos intervalos, a gente tem a oportunidade de conversar, sempre de conhecer um irmão novo, né? E aqui uma surpresa boa que a gente tem na Assembleia é de reencontrar irmãos no episcopado que foram colegas da gente no estudo em Roma, por exemplo, né? Aqui eu tenho vários colegas que foram, vários colegas bispos que foram companheiros, colegas meus de estudo em Roma. E além disso, outros que a gente se encontrou nesse Brasil afora, nos encontros da USIB, nos encontros nacionais dos presbíteros, né? Então a gente acaba reencontrando muitos irmãos que a gente aqui tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né? E se deparar também, é claro, com os bispos eméritos, isso é uma alegria, uma riqueza, porque eles têm uma carga, né, grande de experiência para nos transmitir e partilhar conosco. O senhor falou da diversidade do país, o senhor é de Minas Gerais, Arquidiocese de Mariana, agora vai para outra parte do país. Como o senhor espera lidar com essa diversidade de tantas coisas que a gente encontra nesse Brasil, até mesmo na questão da evangelização? Verdade. Então, eu estou acolhendo, de fato, essa missão em outro regional como uma experiência de aprendizado. Primeiro porque eu tenho que conhecer a realidade desse novo regional, dessa nova arquidiocese, que é a Arquidiocese de Goiânia. Conhecer aquele povo, eu quero viver essa experiência como um aprendizado mesmo, né? Conhecer bem aquela realidade, me aproximar dos padres, do povo, para a gente poder conhecer bem a realidade e poder servir melhor. Então, vai ser tudo muito novo, né? Eu digo que quando a gente é simplesmente transferido de paróquia e permanece no mesmo presbitério, já é um desafio, mas é mais fácil. Agora o desafio é maior, porque eu estou saindo do meu presbitério, estou saindo da minha região, da minha diocese, estou indo para uma outra região, para uma outra igreja particular. Então, a gente tem que ir com o coração aberto. Então, eu me coloco nessa abertura de coração para aprender, conhecer e respeitar a caminhada eclesial dessa igreja particular de Goiânia. Sem dúvida, eu tenho muito que aprender, ainda mais com Dom João Justino, com Dom Levi Bonato, que é outro bispo auxiliar dessa arquidiocese. Então, para mim, vai ser uma experiência profunda de aprendizado. E que sonhos o senhor traz no coração para essa nova missão? O sonho que eu trago é de poder servir, de fato, a igreja, né, nessa missão, enquanto pastor, exercendo aquilo a partir dos dons que Deus me deu, né? Eu quero colocar a serviço o meu ministério, fazendo próximo das pessoas
E o que me consola e que trago como esperança e como ânimo também é saber que o bispo não exerce a sua missão sozinho. Ele exerce no colegiado, né, na comunhão com o colégio episcopal. Isso é um consolo muito grande. E depois o trabalho com os padres, né? O bispo é o pastor que ele diretamente está envolvido com os padres, né? E na minha arquidiocese de Mariana, eu tive a graça também de ser vigário-geral para o clero. Isso me ajudou muito, me preparou também para essa missão que agora eu vou assumir. Então, eu quero aprender a ser bispo, né? Nessa igreja particular de Mariana, amar esse povo que a igreja me confia e, sobretudo, amar esse presbitério, né? E ali em Goiânia, eu quero levar a alegria de viver um ministério, para despertar nos padres e nos jovens a alegria de servir a Deus, né? Eu sempre digo que quando um padre exerce o ministério com alegria, ele desperta, a alegria do padre contagia outros jovens. E ali se torna a verdadeira pastoral vocacional. A alegria com que a gente é convidado a viver o ministério se torna um despertar de novas vocações. Então levo comigo também esse desejo, porque eu sei que ali em Goiânia o número de vocações não é tão grande assim, se comparando com a minha arquidiocese de origem, que é Mariana, né? Então levo essa esperança de poder ali ajudar um pouquinho mais no trabalho vocacional também, com os nossos jovens, né? O senhor fala dos jovens, e os jovens estão aí na pauta de discussões como um dos Sim. temas prioritários. O senhor considera um desafio muito grande trazer esse jovem para a igreja? Eu vejo hoje é um desafio grande, né? Que não basta trazer o jovem para a igreja. O desafio maior é ajudá-los a dar razão da sua fé, da sua esperança, sabe? Então a igreja ela tem que ser presença nas realidades dos jovens, né? No campo da educação, por exemplo, né? Junto aos universitários é um grande desafio, né? Então eu vejo que é um campo vasto para a evangelização, mas que a gente tem que enfrentar com muita coragem, muita abertura e diálogo, né? Eu sempre, quando eu trabalhei com a pastoral universitária em Ouro Preto, eu trazia dentro de mim aquela passagem do Evangelho que Jesus dizia: olha, a gente não pode apagar o pavio que está fumegando. Ele não está apagado, está fumegando. E nem quebrar a cana que está só rachada, né? Então nós temos que ter um olhar de esperança para os nossos jovens, né? E nós temos que ser essa presença de esperança junto deles. Não ter medo de deixar ser questionar pelos jovens. Eles vão fazer os seus questionamentos. Nós não temos resposta para tudo, mas nós vamos buscar respostas, né? Em comunhão com toda a igreja. Então nós temos que ter essa coragem de ouvir, de deixar ser questionado pelos jovens e saber dar razão da nossa esperança para a juventude. Então eu tenho comigo essa experiência do trabalho da pastoral universitária, que eu acho que ele é fundamental para o trabalho com as juventudes hoje. O senhor falou dos sonhos que o senhor traz. O senhor consegue vislumbrar, já tem em mente assim, quais desafios, os maiores que o senhor vai enfrentar? Eu ainda não tenho assim, consciente de todos os desafios, porque eu vou conhecer ainda essa realidade, né? Mas há desafios que são comuns, né, hoje na sociedade, né? Desafios que eu enfrento, que eu enfrentei, por exemplo, em Mariana, em Barbacena, sem dúvida também existem lá em Goiânia, né? Então a gente tem que ir com o coração aberto, preparado para qualquer desafio que houver, né? Seja no trabalho com o clero, com os padres, com os seminaristas e com os leigos, com os jovens, né? Então é difícil, porque a nossa missão é sempre uma surpresa, né? Hoje você enfrenta um desafio, amanhã você enfrenta outro, né? Não tem como a gente prever quais são os desafios que a gente vai enfrentar. Isso é um convite para a gente estar preparado, né? E nunca se deixar desanimar diante das dificuldades, né? Dona Luciana falava com a gente muito isso. Não se deixe ficar em dúvida. A frase que falava era essa: não deixe as dificuldades se tornarem dúvida da sua vocação, né? Porque dificuldades, desafios fazem parte da vida e nós vamos encontrar em todo lugar, né? Então, eu confesso que eu não fico pensando assim, qual é o desafio que eu vou enfrentar? Vai ser esse, vai ser aquele? Então, eu vou com o coração aberto. O desafio que se apresentar, que a gente tenha a humildade de enfrentá-lo com fé, com esperança e, sobretudo, com a caridade, né? E cada desafio, eu acho que nos ajuda no processo de amadurecimento humano e espiritual.
Dom Danival, o seu sobrenome é bastante sugestivo. Milagres. Dom Danival Milagres, então que Deus opere milagres. Por Amém. sua ação, por sua intercessão. Amém. Desejo que o Senhor tenha muita força, muita sabedoria no seu Amém. novo ministério. Eu quero onde o levar Senhor comigo, inicia. falando de juventude, para mim acrescentar, né? No meu brasão, eu coloquei um símbolo do martírio, porque eu trabalhei diretamente com a celebração da beatificação de uma jovem, Marte. A última jovem beatificada no Brasil foi a Isabel Cristina, em Barbacena. Então eu coloquei no meu brasão a palmeira, a folha da palmeira, que é o símbolo da fortaleza do martírio, dos mártires, né? Então, do bispo também exige isso, a fortaleza dos mártires, né? Para um testemunho autêntico para a missão que a gente vai assumir. Então, eu levo comigo também a devoção da Beata Isabel Cristina, que ela interceda, sobretudo, junto ao trabalho que nós vamos fazer com a nossa juventude, né? Ela foi uma jovem que teve a coragem de dar a vida por causa dos valores da sua fé, que ela interceda pela nossa juventude também. Amém. O senhor é de um estado, de uma região extremamente devocional, extremamente católica. Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. a sua formação católica, com certeza, né, é firme ali, né, como em muitas pessoas ali em Minas Gerais, ô estado bonito. É um povo muito católico, fé, ele é né? de muita piedade, sem dúvida, né? Dom Danival Milagres, ele tem 47 anos, é o bispo mais jovem do Brasil, né, que está aqui presente na 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Assume agora como bispo auxiliar da Diocese de Goiânia, da Arquidiocese, né, de Goiânia. Vai para uma arquidiocese. Foi ordenado padre, 4 meses depois assumiu uma grande paróquia. Foi. Agora foi ordenado bispo, vai uma grande cidade, capital. Grande cidade, uma capital para uma arquidiocese. Deus abençoe sua missão. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Sim. Que Deus abençoe então a todos. Então quero pedir que o senhor nos dê a bênção, Tá por certo. favor. Então já que nós estamos aqui na casa da mãe, né, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, que ela interceda por todos nós, pelo povo brasileiro, para as nossas famílias, né? Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.